Então agora, amigo, nós vamos falar do CNJ, pessoal, Conselho Nacional de Justiça. Gente, ele foi introduzido pela Emenda Constitucional número 45 de 2004 e ele veio com a competência para controlar e fiscalizar o Poder Judiciário como um órgão interno do Judiciário que iria servir exatamente para esse controle e fiscalização. Então, gente, a gente sempre ouviu falar que o judiciário demora muito, que é moroso, que quando você entra com um processo, que ele demora 5, 10 anos para conseguir te entregar uma decisão judicial. E aí ficou-se com aquela ideia que o judiciário precisaria adotar uma medida de eficiência de uma estrutura interna. Então, olha só, criaram esse órgão aqui justamente para ficar fiscalizando questões de disciplina, questões de eficiência, questão de denúncia, de violação de prerrogativas aos advogados. Então, esse órgão aqui veio para pegar e justamente fazer todo esse controle, ok? Então, olha só, a competência dele é para controlar e fiscalizar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e também o cumprimento dos seus deveres, dos deveres funcionais dos juízes, gente. Então é um órgão que vem ali para fazer internamente essa fiscalização e esse controle do Poder Judiciário. Então, olha só, vamos ver quais são as principais competências desse CNJ. Olha aí, gente. Artigo 103, B, parágrafo 4º. Compete ao Conselho Nacional de Justiça zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, zelar pela legalidade dos atos administrativos praticados pelos membros do órgão do Judiciário, ok? Podendo desconstituí-los, ou seja, está ali fiscalizando os atos administrativos do Poder Judiciário. Se eles forem ilegais, o CNJ pode desconstituí-los, ok? Receber e conhecer reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive dos serviços auxiliares. Representar o Ministério Público no caso de crime contra a administração pública ou abuso de autoridade. Rever processos disciplinares de juízes e membros dos tribunais já julgados há menos de um ano. Elaborar semestralmente relatório estatístico sobre o Poder Judiciário e elaborar relatório anual propondo providências que julgar necessário sobre a situação do judiciário. Então, gente, olha só, por essas competências vocês estão vendo que eles estão fazendo uma fiscalização administrativo-financeira do judiciário e também fazendo uma análise da atuação do judiciário, podendo inclusive fazer dados estatísticos e propor providências para melhorar essa questão aqui da eficiência do judiciário. Então o CNJ é como se fosse aquele órgão de grande organização e fiscalização do Poder Judiciário que vai estar ali justamente para ficar fazendo uma auditoria o tempo inteiro, uma auditoria, vamos dizer, em tempo integral, uma controladoria em tempo integral, gente. Ok? Tranquilo com essa função do CNJ? Beleza, então. Bora lá. O que nós temos para ver ainda de Poder Judiciário, gente? Questão das súmulas vinculantes, que foi introduzida também pela Emenda Constitucional número 45 de 2004. E aí, súmulas vinculantes seriam determinações que resumem uma interpretação e entendimento de um tribunal. Gente, para que surgiu então as súmulas vinculantes? Olha só, foi uma tentativa de dar para o Poder Judiciário uma uniformização de entendimentos. Então, olha só, se eu tenho um tribunal superior editando súmula que vincula todo o judiciário de forma a vincular de cima para baixo, verticalmente, o Poder Judiciário, quando eu tiver uma decisão ali daquele tribunal que resuma aquele entendimento do tribunal sobre aquele assunto, vai vincular todo o resto do Poder Judiciário, gente. Então, vai ser uma decisão, uma imposição de cima para baixo dos entendimentos do Tribunal Superior, ok? Então, é justamente para uniformizar entendimentos. E aí, gente, é de competência do STF para editar súmulas vinculantes através de... E aí, olha quais são os requisitos, prestem atenção. Olha só, primeiro, reiteradas decisões sobre o assunto, uma controvérsia atual sobre aquele determinado ponto e aprovação por 2/3 dos seus membros. Gente, então olha só.
Qual é a situação? Eu tenho uma situação de divergência jurisprudencial. Há várias partes do judiciário decidindo sobre aquele assunto e eles estão divergindo, eles estão tendo uma controvérsia. Uma parte decide sobre uma coisa, outra parte dá uma outra decisão totalmente contrária, outra dá outra decisão. Então eles estão tendo uma divergência, ok? E essa divergência tem que ser atual. Não adianta ser uma divergência de 10 anos atrás que já foi solucionada, que ninguém mais decide daquele jeito, gente. Tem que ser atual, tem que estar tendo conflito, ok? E aí, reiteradas decisões sobre o assunto, gente. O tribunal, o STF, ele tem que dar reiteradas decisões sobre aquele assunto. Então, olha só. Um assunto X. Bateu no STF, o STF deu uma decisão. Pá, uma decisão 1. De novo aquele assunto X bateu no STF. De novo a decisão 1. De novo a decisão 1. Então ele está reiterando decisões sobre aquele assunto, sempre no mesmo sentido. O que ele faz? Para ele não ter que decidir mais toda vez e não chegar mais processo ali, ele edita uma súmula vinculante e aquela decisão vai se solidificar para vincular o resto do judiciário, gente. É isso, ok? E aí a aprovação tem que ser 2/3 dos membros do STF. Então bora lá. Visa uniformizar nacionalmente o entendimento, então esse é o propósito da súmula vinculante. Promover segurança jurídica, ou seja, todo mundo do judiciário vai decidir da mesma forma. Então eu, quando for me relacionar com base naquele assunto, eu já sei qual é a decisão do tribunal, ok? Então eu já sei como agir. Agiliza a prestação jurisdicional, porque a gente não tem mais que ficar revisitando aquele assunto. E dá uma decisão uniforme, uma decisão única para casos semelhantes. Então, toda vez que bater um caso no judiciário sobre aquele assunto, vai ser aquela decisão. Ok, gente? Então, olha só. A proposta de edição pode ser de ofício, ou pode ser proposta por um dos legitimados para propor ação direta de inconstitucionalidade. Esse rol nós vamos ver lá em controle de constitucionalidade. Não cabe a gente ver aqui, gente, porque é um rol bem extenso e é bem complexo, a gente vai ver quando chegar lá. Mas o tribunal, o STF, pode propor de ofício ou pode ser esses membros aqui, esses legitimados para propor a DI, ok? E o efeito é vinculante para os demais órgãos do judiciário. Isso aqui é importante, gente. É para os demais órgãos do judiciário, gente. E também a administração pública. O que eu estou querendo dizer aqui? Que o próprio STF, o plenário do STF, não fica vinculado, ele pode rever essa decisão. Então essa súmula vinculante ela não petrifica o STF. Ela vincula os demais órgãos do judiciário, os demais tribunais e também a administração pública federal, estadual e municipal, gente. Ok? Olha só. O plenário do STF não fica vinculado à súmula, gente. E se houver descumprimento, cabe reclamação constitucional. Então, se tiver algum tribunal, algum juiz ou administração pública que descumpriu o entendimento da súmula, cabe reclamação constitucional para o STF dizendo, olha, esse tribunal bem aqui está descumprindo a súmula vinculante. Então, é uma forma do STF pegar, ver que ele está descumprindo e já ir em cima dele, ok? Se procedente, o STF vai pegar e anular o ato administrativo ou cassar a decisão judicial que está violando aquela súmula, gente. Então isso aqui é um recurso, isso aqui é um artifício que a gente tem justamente para avisar, ei, STF, estão descumprindo a tua súmula vinculante, vem aqui fazer alguma coisa, ok? Então é por meio da reclamação constitucional. Beleza, gente? Meus amigos, então vamos para o último ponto da aula. Repercussão geral. O que é isso, gente? Olha só. Eu vou ler para vocês aqui e depois a gente vai pegar para ver o que é. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente da guarda da Constituição, Tribunal Constitucional, cabendo-lhe no recurso extraordinário, olha só, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais debatidas, discutidas no caso. Gente, o que é repercussão geral? Bora tentar entender a situação. O STF, gente, começava a julgar muitos casos. A gente começou a ter um atolamento do STF. Ele começou a chegar tudo quanto é caso. A vizinha brigou com o vizinho, não sei o que.
violação à Constituição, bate no STF. Ah, roubaram a galinha, não sei o que, tem alguma questão constitucional, batia no STF. Então o STF começou a ficar inchado, começou a servir como tribunal de recursos, gente. E não é isso que o STF é, ele é um tribunal que guarda a Constituição. Ele não é um tribunal de recursos para a gente ficar recorrendo o tempo inteiro para o STF. Então, justamente para coibir que tudo quanto é processo chegue no STF, foi introduzido a questão da repercussão geral, que é o quê? O STF só vai julgar casos que tenham potencial de se repercutir na sociedade, de terem demandas repetitivas, de ter o interesse de toda a sociedade. Aqueles casos que são meramente de interesses individuais, de interesse só das partes, que eles não têm potencial para se multiplicar, para se fazer vários casos, eles não vão poder entrar no STF. Gente. O STF só vai servir para julgar casos em que podem ser usadas aquela decisão em outros casos, porque é de interesse de toda a sociedade, é de repercussão de toda a sociedade. Então são casos importantíssimos. Não pode chegar qualquer caso no STF. Então ele colocou essa barreira, esse limite para que não chegue qualquer caso lá na corte. Então olha só, gente. Deverá demonstrar repercussão geral. Então a pessoa que vai recorrer por meio de recurso extraordinário, ela vai ter que abrir um tópico para demonstrar repercussão geral daquele caso. Se ela não demonstrar repercussão geral, o STF já barra o recurso ali mesmo, ok? Então é um requisito do recurso extraordinário. E aí, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso. Então é um requisito de admissibilidade. Gente, repercussão geral. Para o recurso ser admitido, eu tenho que demonstrar repercussão geral. Então tem que ter um tópico logo assim de cara. No meu recurso, na minha peça, já tem que ter um tópico da repercussão geral. Porque se eu não demonstrar, ele nem é admitido. Então, meus amigos, essas foram as aulas de Poder Judiciário, ok? Se ficou alguma dúvida, anotem, porque a gente tira na aula ao vivo. E o próximo assunto que nós vamos tratar é um dos assuntos mais importantes do semestre, se não for o mais importante, que é controle de constitucionalidade. Então a gente se vê nas aulas de controle de constitucionalidade, tá bom? Beijo pra vocês, gente. Tchau!